Na quarta era da Revolução Industrial, a gente sabe que o protagonismo será a função das máquinas, dos robôs, certo? A resposta é equivocada se você achar que esse destaque vai justamente para a inteligência artificial. Seja bem-vindo a mais um episódio dessa temporada e nesse áudio a gente vai conversar um pouco sobre uma ramificação da administração que é a temática da industrialização. A evolução para a quarta era da Revolução Industrial é, portanto, o assunto de hoje. Muito bem, esse aparelho que você está usando agora para escutar esse podcast é resultado da evolução tecnológica que tem o seu auge no século XXI. Nunca antes foi usado tantos aparelhos eletrônicos para a gente se informar sobre coisas como o tempo, o horário, o significado das palavras ou a busca por qualquer outra informação independente do gênero dessa informação. Além disso, falando de um lado mais acadêmico, a ciência é quem se popularizou e divulgou ao mundo a importância da tecnologia em novas descobertas, sejam elas no âmbito micro ou macro. Micro no que tange ao cotidiano das pessoas, onde a informação hoje é algo que beira mais ou menos a velocidade da luz, ou seja, é tão rápida e tão densa. E no sentido macro, porque a ciência evoluiu muito em áreas específicas, como a química, a biologia, mas principalmente a física, com as famosas teorias da modernidade, encabeçadas por Thomas Edison com o surgimento da luz, pelas invenções de Nikola Tesla, mas principalmente por aquele que é o maior gênio da história da ciência, também conhecido como Albert Einstein. Na maioria dos seus discursos é interessante perceber que a importância que ele dava à linguagem filosófica, com frases que provocam uma reflexão profunda em relação à astrofísica e aos demais campos da física e da astronomia, sempre com uma tirada filosófica. É lógico que a ciência tem o seu auge com o Galileu, após ele apresentar o telescópio ao mundo. A partir de então, a ciência se viu meio que obrigada a se juntar a equipamentos que facilitariam não só a observação dos astros, mas a pesquisa terrena, com o surgimento das pesquisas de campo e da aprimoração da biologia de uma forma geral, tanto em relação à evolução dos seres vivos, quanto às demais características que compõem o planeta Terra. Apresentado o modo acadêmico da ciência, vamos voltar para a quarta era da Revolução Industrial. A globalização tem papel fundamental nisso tudo. É graças a ela que a internet hoje existe de uma forma ampla, praticamente em todos os países desenvolvidos no mundo. Com isso, a gente sabe que existe uma maior interação entre as pessoas em qualquer canto do mundo, onde o que era antes limitado por uma ligação telefônica, hoje se pode simplesmente enviar uma mensagem para qualquer canto do planeta. E para isso você só precisa de acesso à internet. E além dessa interação, a gente também pode destacar a evolução dos equipamentos que possibilitam uma melhora tanto na segurança quanto na durabilidade de um produto. Uma indústria, por exemplo, ela tem que estar atenta aos novos equipamentos que surgem no mercado para possivelmente conseguir adquirir esse tal equipamento e melhorar a construção e justamente a durabilidade do produto que essa indústria está produzindo. O quesito da inovação ainda é sim um diferencial e uma peça que forneça a construção para uma melhor qualidade do produto é sim algo relevante na hora em que tal modelo estiver sendo comercializado. Outro dado importante da quarta era da Revolução Industrial diz respeito aos dados, ou seja, as informações que uma empresa ou organização possui sobre os seus consumidores. Essa talvez seja a principal característica da temática do marketing nessa quarta era, porque quanto maior o conhecimento do consumidor, melhor será o produto desejado por este consumidor. Lógico que isso é a parte teórica, ainda há empresas que não ouvem os seus clientes, não conseguem atender às necessidades do seu público por um motivo qualquer, mas a empresa que conseguir se destacar, tendo como base os tão falados dados, que é a informação, a opinião e a influência dos seus clientes, sem dúvida será uma empresa que conseguirá conquistar os seus objetivos e fazer com que o seu produto cause uma boa impressão naquele que consome esse tal produto.
A última temática a gente vai abordar de forma rápida, que é a inteligência artificial. As máquinas hoje são um diferencial em qualquer indústria ou na parte digital mesmo. Como por exemplo, quando você vai tirar uma dúvida referente a um aplicativo que você instalou e a produtora desse aplicativo geralmente coloca um robô programado para as dúvidas que são substanciais que você tem com o app. São respostas previamente definidas para suas perguntas que surgem com base na experiência de uso que tem a utilizar o aplicativo. E isso só tende a evoluir conforme a tecnologia vai se industrializando com o decorrer justamente da indústria 4.0. O que eu quero dizer é que o crescimento dos robôs é inevitável e já está em andamento. É um processo sem volta, criado e protagonizado pelo ser humano. É uma máquina de inteligência artificial que adquire determinados comandos dentro do seu sistema de dados e que hora antes foi criado, foi otimizado, foi alterado pelo seu criador, que a gente sabe que é o ser humano. A conclusão lógica seria que o protagonismo estaria voltado para as máquinas, mas isso é superficial. É uma análise sem tanto aprofundamento do assunto, porque quanto mais máquinas, menor a interferência humana. Mas essa interferência é quem vai causar um impacto no desenvolvimento da indústria. Se você oferece um comando para a máquina, obviamente ele vai obedecer. A questão é a seguinte: qual é o comando que você vai dar para essa máquina? O que você vai fazer de diferente para fazer com que a inteligência artificial não repita determinados comandos e estratégias que outras empresas utilizam? Você tem que utilizar, portanto, da inovação. No final de tudo, ainda dá para perceber que justamente trata-se de uma questão que eu falei agora, que é a inovação. Algo que saia um pouco fora da caixinha para fazer algo diferente daquilo que é considerado comum e até o momento somente o ser humano tem essa capacidade de pensar para além da caixa, para fora daquilo que a gente sabe que é o convencional. O manuseio das máquinas, portanto, é o que justificaria o protagonismo humano na quarta era da Revolução Industrial. É como se o ser humano fosse o técnico de um time de futebol e os jogadores seriam as máquinas. Ou seja, sem o técnico o time não se desenvolveria bem dentro de campo. É lógico que uma hora vai alguém aparecer que vai se destacar sem precisar de uma orientação técnica, mas é algo puramente humano e não robótico, pelo menos até o momento. Eu também acho que vai chegar a hora que a inteligência artificial vai conseguir se desenvolver automaticamente, sem precisar daquele manuseio humano que foi dito, mas esse é um comando que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, o comando de fazer com que as máquinas se autodesenvolvam tanto no quesito técnico, mas principalmente e perigosamente no quesito emocional. O ser humano, portanto, é quem detém o protagonismo da indústria 4.0, porque é ele quem designa, quem orienta, quem cria o planejamento e as atividades que a máquina, a inteligência artificial, vai executar dentro e fora da indústria. As máquinas é quem vão fazer a diferença nessa revolução industrial, mas como diz o título, o material humano nessa quarta era é quem vai ser o detentor do protagonismo de toda essa história. A gente vai ficando por aqui, agradecemos também por você ficar até o final desse episódio, lembrando que a aba dos comentários está livre para você opinar. Que você tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.